Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem no seu lar, na sua casa. Nós já estamos indo aí para o 25º dia de isolamento social, de quarentena, e nós sabemos que não é fácil esse momento. Muitas pessoas acabam entrando em crise por conta do isolamento, das angústias, da ansiedade. Então, manter a mente ocupada é essencial. Então, por aqui, eu vou te ajudar a se concentrar um pouquinho mais na prática da leitura através dos comentários da leitura do livro A Batalha de Toda Mulher, da Shannon Wetridge. Se você ainda não conhece o livro ou não tem o livro, você pode baixar no link que está aqui embaixo e também acompanhar as nossas leituras anteriores. Nós estamos já no 6º capítulo do livro, então a gente já chegou na metade do livro, e o capítulo diz Guardando o Coração. É um capítulo muito importante, é um capítulo interessantíssimo, tanto para mulheres casadas, como também para mulheres solteiras. Então eu espero que você desfrute esse capítulo e que Deus possa falar ao seu coração e que você encontre nesse capítulo estratégias de como manter a sua mente, os seus pensamentos saudáveis e em santidade. E ela inicia esse capítulo com 2 versículos bíblicos, um de Isaías 26:3, que diz: O Senhor dará uma perfeita paz a todos os que confiam nele, aos que concentram os seus pensamentos nele. E Provérbios 4:2, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse capítulo começa ela contando uma experiência bem rápida, mas que tem uma aplicabilidade muito forte, que foi quando uma vez ela foi colocar as roupas do filho dela para secar e entre essas roupas tinha uma calça que ao invés de botão fechava com velcro. Ela sem perceber não fechou essa calça e colocou junto com as outras roupas, então foi um estrago, né? Porque a gente sabe que velcro, quando agarra em outros tipos de tecido, desfia tudo. E foi o que aconteceu. E aí ela faz então uma aplicação sobre a questão do velcro com o nosso coração. Ela diz que se o nosso coração não estiver bem protegido, né, bem guardado, ele irá simplesmente começar a agarrar em todas as esperanças e falsas paixões ou ilusões que a gente vê pelo caminho, como se fosse realmente um velcro que se agarra a qualquer tipo de tecido. E isso é verdade. No livro de Provérbios diz que quando uma pessoa está farta, ela pisa até os favos de mel. Ela não precisa deles, ela está saciada. Mas para uma alma faminta, até o amargo lhe parece doce. E é exatamente isso que acontece quando o nosso coração não está preenchido o suficiente daquele amor que nós necessitamos. E aqui quando eu falo de amor, eu não falo nem do amor de esposo para a esposa, mas também do próprio amor de Deus, de se encontrar em Deus, como ela vai falar aqui no final do capítulo. Então aí já desde o início do capítulo, ela já deixa uma reflexão muito boa para que a gente possa fazer essa aplicação às nossas vidas. Na área física, o coração está no centro do sistema circulatório. Ele bombeia sangue oxigenado por todo o corpo. Se o coração tiver problemas, todo o corpo corre o risco de perder o fluxo de sangue que lhe dá a vida. No campo espiritual, o coração é o lugar onde o Espírito Santo habita quando você o convida para entrar em sua vida. Efésios 3:16-17. Você recebe a salvação não apenas por meio do conhecimento intelectual de Deus, mas mediante a crença no coração de que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 10:9. No terreno emocional, o coração salta de alegria quando se agrada de alguma coisa ou de alguém. Ele também sofre quando você passa por uma decepção, como a perda de algo ou alguém especial. O coração é literalmente e figuradamente o centro de tudo o que você é e de toda a sua experiência na vida. Portanto, quando Deus manda guardá-lo acima de qualquer coisa, Ele está dizendo: proteja a fonte de sua vida, a origem física, espiritual e emocional de seu bem-estar. Assim como um lago não será puro se a sua nascente não for pura, os nossos pensamentos, palavras e atos não serão puros se os nossos corações também não o forem. A pureza começa no coração. E aí ela faz uma tradução livre de Mateus 5, 27 e 28 do livro A Mensagem, né, uma das traduções da Bíblia Sagrada, que diz assim: Você conhece muito bem o próximo mandamento. Não vá para a cama com o marido de outra pessoa. Mas não pense que perseverou a sua virtude simplesmente por ficar fora da cama. O seu coração pode ser corrompido pela cobiça ainda mais depressa que o seu corpo. Esses olhares ou pensamentos lascivos que você julga que ninguém notou são igualmente corruptos. Então ela está dando aí uma advertência de que realmente o pecado não é só quando chega ao ponto do ato físico, mas também começa no pensamento. A gente já falou isso nos capítulos anteriores.
identificando os níveis verde, amarelo e vermelho da conexão emocional. Tem aí um quadro colorido no seu livro, onde ela vai falar sobre modelos para identificar os estágios da conexão emocional. Então, no estágio verde, você tem aí possibilidades de uma conexão saudável, né? O amarelo é onde você precisa tomar mais cuidado e o vermelho é o que você precisa evitar em relação a conexões, né, de relacionamento, seja com mulheres solteiras ou mulheres casadas. Na página 73, o último parágrafo diz assim: a atenção, né, que é a luz verde, um dos estágios da luz verde, a atenção e a atenção se baseia naquilo que vemos, enquanto a atração é baseada no que ouvimos. É por isso que não cremos em amor à primeira vista. Não passa de atenção à primeira vista. Você talvez já tenha passado pela experiência de achar um homem incrivelmente bonito para depois ouvi-lo abrir a boca e gritar com os filhos, gabar-se do seu sucesso ou reclamar de alguém ou de alguma coisa em tom depreciativo. Você se sentiu atraída? Não. Por mais deslumbrante que ele fosse, provavelmente você sentiu repulsa. Ele chamou sua atenção, mas você não se sentiu atraída. E aí, então, na verdade, ela fala que sim, alguma coisa ou algum homem chamar a sua atenção é algo natural, né? E de repente você até pode desenvolver uma certa atração por qualquer coisa ou pessoa. Ela vai falar aqui no próximo tópico que a atração é simplesmente você ter preferência de uma coisa em detrimento da outra. Então, por exemplo, ela vai dar aqui sobre a questão de filhos, que às vezes você aprecia mais determinados colegas dos seus filhos do que outros. Então, você vai ser mais seletiva com quem você convida para ir na sua casa, o tipo de amiga que você escolhe. Você se sente mais atraída por um determinado tipo de mulher, ou as mulheres que falam muito, ou as mulheres que falam pouco, ou as mulheres que aconselham, ou as mulheres que te carregam para algum lugar ou alguma situação. Então, todas nós nos sentimos atraídas por alguma coisa porque isso faz parte, na verdade, dos nossos gostos pessoais. Mas ainda assim, isso aqui ainda faz parte do que ela chama de luz verde, que é algo natural, que não é considerado, né, um erro ou um pecado, mas algo normal da nossa mente. Aí ela entra aqui um parágrafo que diz: a sociedade deformou a nossa mente, a fim de pensarmos que se estivermos atraídas por alguém, devemos desejar fazer sexo com essa pessoa. A atração não é, porém, necessariamente sexual. Acho atraentes muitos de meus amigos e colegas, mas não me sinto em nada tentada a ter um relacionamento sexual ou sequer emocional com eles. E aí ela vai mais uma vez reforçar aqui a ideia de que essa questão da atração é algo de gostos pessoais, né, emocionais, sentimentais, mas que é algo completamente controlável e que não necessariamente represente um pecado. E aí ela vai para o afeto. Quando você conhece suficientemente a pessoa para discernir que está atraída por ela, sente a necessidade de expressar seus sentimentos, mostrando afeição ou demonstrando respeitosamente boa vontade para com ela. Como mulher casada, você está livre para demonstrar toda a afeição que quiser ao homem com quem se casou. Mas e para com outra pessoa? Quando é apropriado expressar afeto por outro homem e quando não é? Como saber a diferença? Onde traçar uma linha de limite? E aí ela vai dar algumas perguntas que você pode fazer para verificar se esses pensamentos que você está tendo de afeição para com outra pessoa é saudável ou não. Qual é o meu motivo para essa expressão de afeto? Ela é apropriada? Estou tentando mostrar estima genuína por este indivíduo ou tenho um motivo oculto? Estou usando o afeto para atrair essa pessoa a um relacionamento mais profundo? Essa expressão poderia ser mal interpretada a ponto deste homem sentir-se confuso, tentado ou suspeitar de meus motivos? Eu não me importaria que meu marido soubesse dessa expressão de afeto? Então ela pede sempre para que a gente esteja em espírito de oração ao fazer essas perguntas, né? Sempre que a gente estiver tratando com uma pessoa diferente do nosso marido, no caso do sexo masculino. Se você pediu a Deus, página 75, que revelasse os seus motivos, se respondeu sinceramente a cada uma dessas perguntas e se o seu coração está limpo, então certamente é aceitável que expresse afeto a essa pessoa. Mas se os seus motivos são questionáveis, então não demonstre afeição por essa pessoa. Trate-a simplesmente de modo rotineiro, amigável e sem um favorecimento especial. No caso de se perceber ultrapassando o limite da convivência formal, quando está com essa pessoa, é sinal de alerta. Aí ela vai pedir para você buscar um amigo, um conselheiro, para que você possa tratar dessa questão.
E aí ela fala para as solteiras. Se for solteira, discernir onde tratar um limite pode ser ainda mais difícil. Se estiver interessada num relacionamento potencialmente satisfatório com alguém, desejará parecer aberta sem qualquer indicação de desespero. Se não estiver interessada num relacionamento romântico com essa pessoa, desejará evitar o envio de sinais nesse sentido. Quer esteja ou não interessada num relacionamento sério, irá esquivar-se de expressar afeto que possa ser interpretado como sexualmente provocante. Falando aqui no sentido de jovens e adolescentes solteiros, então nós precisamos fazer as coisas passo a passo, né? É manter a nossa mente, manter a nossa vida em santidade. Nós não podemos queimar etapas. A gente pode separar um dia para falar só sobre isso, mas todas as vezes que a gente queima uma etapa, né, ou que a gente rompe um princípio, nós sofremos com isso mais tarde e a gente não percebe. Então, se você é jovem, solteira, né, não queime etapas. Faça as coisas verdadeiramente de acordo com os nossos padrões de santidade, para que tudo na sua vida, a partir de então, seja feito de acordo com a vontade de Deus e você possa ser bem-sucedida no que você tentar e viver aí uma vida, um casamento, uma vida dois abundante. Essas são, portanto, algumas perguntas que uma mulher solteira deve fazer antes de mostrar afeto por um homem. Essa pessoa está livre? Ela tem um outro importante na vida que ficaria preocupado com a maneira como expresso afeição por ele? Minha expressão de afeto corresponde ao nível atual de relacionamento com essa pessoa? Sinto que esse homem tem sentimentos pessoais a meu respeito aos quais não correspondo? Caso a resposta seja sim, sinais de afeto dariam a ele a impressão de que estou interessada em algo mais do que amizade, quando de fato não estou? Essa expressão de afeto poderia ser interpretada como sedutora ou reflete verdadeiramente um caráter piedoso? Se a sua consciência estiver limpa depois de fazer essas perguntas, sinta-se então livre para manifestar afeto a esse indivíduo de maneira apropriada. Seja, porém, sábia no caso de sentir que seu coração está se dirigindo para o nível seguinte de conexão emocional. E aí é onde ela vai falar sobre a questão da excitação e apego emocional, tanto para casadas quanto para solteiras. E aí a gente entra na conexão em sinal vermelho, é aquilo que nós devemos evitar. Como perceber a diferença entre atração ou afeto e excitação e apego emocional em relação a um homem? Essas são algumas perguntas para fazer-se a fim de avaliar-se. Como mulher casada, você está em terreno perigoso. Se você pensa nesse homem com frequência, várias vezes por dia, mesmo quando ele não está presente, se você escolhe a sua roupa pensando se vai ou não vê-lo, se você se esforça para encontrá-lo esperando que ele a perceba, se você procura desculpas para telefonar para ele a fim de ouvir a sua voz, se você encontra razões para escrever e-mails para ele esperando ansiosamente pela resposta, se você fica imaginando se ele sente alguma atração por você ou se você deseja falar ou passar tempo com essa pessoa de outros. Se você sente alguma dessas coisas, você precisa parar e correr na direção oposta, até que as suas emoções se estabilizem. Se os seus sentimentos por esse homem não foram comunicados a ele e não há intimidade no relacionamento, você pode evitar ainda mais danos fugindo desses comportamentos e padrões de pensamento. Todavia, uma vez que os sentimentos sejam comunicados à pessoa e haja reciprocidade de sentimentos, você acabou de cruzar a linha para um caso emocional, e isso é perigoso. Se for solteira e emocionalmente envolvida com um homem casado, ou se for casada e emocionalmente envolvida com um homem que não seja seu marido, recomendo que faça 4 coisas. E aí ela vai terminar esse capítulo falando sobre as 4 coisas que nós precisamos fazer quando a gente se vê aí nessa área de zona vermelha nas nossas vidas, onde nós nos sentimos emocionalmente excitadas ou emocionalmente ligadas a uma pessoa, quer sejamos casadas ou solteiras. E a primeira coisa que ela lista é que nós devemos pedir perdão a Deus. Mesmo que você não tenha chegado no ato físico. Às vezes a gente tem a tendência de achar que porque a gente não chegou no ato sexual propriamente dito, na questão do sexo, nós não pecamos. Quando na verdade a Bíblia diz que só de pensar ou cobiçar nós já cometemos pecado. Então para Deus não existe um pecado maior do que o outro. Para Ele é tudo pecado. Então nós precisamos pedir perdão e confessar o nosso pecado. O segundo é orar pedindo a proteção divina. Não apenas sobre o seu corpo, mas sobre o seu coração, mente e boca. Então a gente precisa entregar o nosso coração, entregar a nossa mente, pedir para que Deus ele possa estar nos guardando disso. E além de orar, nós também devemos
nos aproximar do Senhor. Orar é uma forma de se aproximar de Deus, mas não é a única. Nós temos a palavra que nós temos que meditar todos os dias. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais fortalecida você fica. Então, você precisa criar estratégias para manter a sua mente ocupada com as coisas do alto. Lembra que a gente falou no último vídeo de que nós precisamos manter a nossa mente em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Nós lemos lá em Filipenses 4:8. Nós precisamos verdadeiramente fazer com que isso seja real em nossas vidas. Quanto mais apegadas a Deus, quanto mais próximas do Senhor, mais distantes nós ficaremos desses tipos de tentações, porque nossos olhos estarão fixos no Senhor. O terceiro, evite contato desnecessário com a pessoa. Da mesma forma que você se esforçou para encontrá-la, faça agora de tudo para ficar longe do caminho dela. Evite a todo custo falar particularmente ou ficar a sós com essa pessoa. Se tiver fotografia delas em sua sala, guarde-as ou destrua se não significarem nada para outros. Não esqueça, as ações falam mais alto do que as palavras. Quando você se recusa a permanecer na presença da tentação, ela perde força sobre você. E realmente é verdade. Se afastar às vezes é a melhor solução. Mas como nós falamos antes, não é só se afastar e continuar pensando naquela pessoa. É se afastar e renovar a mente, como nós falamos no último capítulo. E por último, procure uma amiga de confiança ou um conselheiro para mantê-la responsável nesse período de tentação. Converse a respeito antes que aumente demais. Se souber que terá de prestar contas a alguém, quer seja seu marido, um amigo ou um conselheiro, a respeito de seus pensamentos, palavras e atitudes, se esforçará mais para limitá-los a coisas que não irão constrangê-las ao admiti-las. E verdadeiramente acontece. Nós já falamos aqui, uma frase de que quem confessa a tentação não confessa pecado, porque você se sente, de certa forma, vigiado por alguém, alguém sabe. Você vai precisar falar com aquela pessoa novamente sobre isso, então você vai evitar de cometer certos atos que antes te tentavam. Então ter alguém de confiança também é essencial. E na página 78 nós temos aqui o tópico casos e vícios emocionais. Ela vai dizer que existem mulheres que acabam criando vícios de ter relacionamentos, mas não percebem que se envolver com outros homens não é a melhor saída, porque isso não vai preencher o vazio do coração dela e muito menos se trocar o marido por um outro homem, ela também vai acabar descobrindo que ele também não é perfeito e ele também não vai saciá-la da mesma forma que o marido não a saciou. Porque, na verdade, não é de um homem que ela necessita, mas ela precisa encontrar algo que está acima disso. E aí ela termina dizendo que se você sentir que o desespero por sexo, amor, romances ou relacionamentos é algo que controle a sua vida, busque ajuda. Você não precisa sofrer em silêncio. Porque as mulheres vão acabar entrando num vício, de um jogo sexual, tentando preencher um buraco que às vezes só Deus preenche, que é o próximo tópico, encontrando o amor que desejava. Que ela vai dizer que só Deus é capaz de satisfazer essa ânsia por amor que nós desejamos e ansiamos. E nós precisamos experimentar isso, O amor de Deus, ele nos completa. Quando nós somos completas em Deus, todo o restante das áreas das nossas vidas também se completam. E nós as complementamos através de um casamento, por exemplo. Mas não existe um relacionamento que vá nos completar, porque só Deus é capaz de fazer isso em nossas vidas. É só Deus que nos mantém completo. E eu escolhi um trecho para terminar, que está na página 82, caindo na direção certa. Não caímos acidentalmente no amor ou na imoralidade sexual. Ou mergulhamos nessa direção passiva ou agressivamente, ou escolhemos deliberadamente virar para o outro lado, recusando cruzar a linha entre o que é proveitoso e o que é proibido. Embora nossas emoções sejam muito poderosas, não precisamos permitir que elas dominem nossos pensamentos e atitudes, levando-nos a situações comprometedoras. Em vez disso, podemos apoiar-nos no poder de Deus para guardar o nosso coração, direcionando as nossas emoções para as circunstâncias e relacionamentos apropriados. É um capítulo essencial para que você, mulher solteira ou mulher casada, possa passar para que a sua vida sentimental, sexual, seja liberta em todas as áreas. É um capítulo de estratégia, onde você precisa descobrir que antes de procurar ser completa por qualquer relacionamento ou homem, você precisa ser completa em Deus. Somente Deus é aquele que é capaz de nos completar. E a partir daí, nós nos complementamos, nós nos interligamos com outras pessoas para ser um, como a palavra diz. Eu espero que esse capítulo fale ao seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.
Tchau!